Sabe, quando a gente pensa numa notícia devastadora? E se essa notícia, na verdade, fosse o começo de uma grande jornada de transformação? É sobre isso que vamos conversar hoje, mergulhando nas páginas de Bem Dizer, da Gabriela Lacerda. É uma história incrível que pega uma luta tão dolorosa como a da infertilidade e transforma num poderoso despertar espiritual. Olha que interessante, essa frase, que é super forte, não é da autora, é do marido dela, o Timago. E é assim que o livro começa, já no prefácio. De cara, a gente já sente o peso emocional que eles carregaram e já vem com a ideia central, né? Que às vezes o que parece ser um negativo pode, na verdade, dar início à mudança mais positiva de todas. E essa mudança toda começa de um jeito que a gente até conhece bem, com um sonho que foi interrompido. Vamos entender agora como aquele plano de vida perfeito que o casal tinha desenhado bateu de frente com uma realidade que ninguém ali esperava. Era aquele roteiro clássico, sabe, que muita gente segue. Primeiro, focar na carreira, construir uma estabilidade financeira e só depois, quando tudo estivesse, entre aspas, perfeito, começar a família. A ideia era que ia ser simples, uma decisão que eles teriam total controle. Só que aí, depois de só 4 meses de tentativas, uma intuição, sabe? Uma vozinha lá no fundo disse para eles que tinha alguma coisa que não estava certa. Então eles foram procurar um médico. E foi um único exame para o Tiago, um espermograma, que mudou simplesmente tudo. E o resultado, nossa, foi um soco no estômago, foi direto, brutal. A Gabriela descreve os números como aterrorizantes e eles apontavam para uma conclusão desoladora. Uma gravidez natural não era possível, ponto. Aquele sonho que parecia tão ali, na mão, de repente a medicina dizia impossível. Dá para imaginar o desespero que veio depois, né? O Tiago conta como essas perguntas ficavam martelando na cabeça dele o tempo todo. Ele entrou numa espiral de culpa, de medo, se perguntando se estava pagando por algum erro do passado, se não era merecedor, se a esposa o deixaria. Foi um período de escuridão total mesmo. Mas é exatamente aí, nesse lugar de escuridão, que a história tem a sua grande virada. Porque a Gabriela começa a enxergar aquele diagnóstico não como um fim, mas como o início de algo completamente diferente. Aquela mesma pergunta que antes trazia tanta dor, por que isso está acontecendo com a gente, começou a ecoar de um jeito diferente. A resposta não era mais sobre culpa, começou a ser sobre propósito. E aqui, gente, tá o coração do livro. É essa virada de chave. O que era visto como uma maldição virou um chamado. O que parecia um castigo se tornou uma oportunidade. Deixou de ser só um problema médico para se tornar uma jornada espiritual. Foi essa mudança fundamental de perspectiva que destravou tudo. Então, a Gabriela parou de olhar para a infertilidade como um problema externo que precisava ser resolvido. Ela passou a ver como um convite. Um chamado espiritual, nas palavras dela. Um chamado para despertar daquela vida focada só no lado de fora e, finalmente, começar uma profunda jornada para dentro. Tá, mas como se faz uma mudança dessas na prática? A próxima parte da jornada é sobre isso, é sobre a ação. Sobre as ferramentas e as filosofias que ela usou para transformar ativamente a mentalidade e, por sua vez, a realidade dela. A base para todo esse trabalho interno veio dos ensinamentos da autora Louise Hay. A ideia central é simples, mas é daquelas que mudam tudo. Os pensamentos que a gente alimenta na mente têm o poder de moldar a nossa vida. E olha só o processo prático que ela seguiu. Primeiro passo, identificar as crenças negativas que estavam travando tudo, como a ideia de que não sou boa o suficiente. Segundo passo, escolher, de propósito, um pensamento novo e positivo para colocar no lugar. E o terceiro, que é fundamental, repetir. Ela usava afirmações, falava em voz alta para si mesma no espelho para realmente reprogramar a mente. E aqui tem alguns exemplos bem específicos. Não eram só ideias vagas, não. Eram frases diárias que ela usava para reconstruir a autoestima e a confiança no processo da vida. Cada afirmação era um passo para longe do medo e em direção ao amor e à aceitação. Com essa nova mentalidade se firmando, o foco da Gabriela mudou completamente. A vida dela, do lado de fora, começou a ser um espelho daquela transformação imensa que estava acontecendo por dentro. E a mudança foi radical mesmo. Imagina só, ela largou um emprego de prestígio, bem remunerado, para se dedicar em tempo integral a essa jornada. Foi um verdadeiro ato de fé, colocando o bem-estar e o crescimento espiritual dela acima da segurança financeira e do status.
Isso se traduziu numa rotina diária bem disciplinada. Tinha práticas para olhar para dentro, como meditação e visualização, práticas de cura emocional, como perdão, e de conexão com a natureza e com o serviço ao próximo. Ela também começou a praticar o silêncio, deixando de compartilhar seus problemas para resolvê-los confidencialmente com o divino. E o resultado de toda essa jornada interior está aqui, nessa dedicatória. Seus filhos, Gael e Benício. E olha que lindo, ela não os chama apenas de filhos, mas de mestres aqui na Terra, reconhecendo que foi a jornada para tê-los que lhe ensinou as lições mais importantes de sua vida. Depois de quase 2 anos dessa preparação interior super intensa, o casal sentiu que era o momento. Eles estavam prontos para unir o trabalho espiritual com a ciência médica, o que levou a um clímax emocionante. Essa linha do tempo mostra como as coisas aconteceram rápido no final. Pensa só, depois de quase 2 anos de espera, tudo aconteceu em menos de um mês. Começou a medicação, veio a coleta dos óvulos, a transferência dos embriões e, finalmente, no dia 19 de setembro, a confirmação que eles tanto desejavam, um teste positivo. Mas o ponto principal é este. O livro argumenta que o verdadeiro positivo não era só o resultado do teste de gravidez. O verdadeiro sucesso foi a pessoa que a Gabriela se tornou no processo. A paz, a autoconsciência e o amor próprio que ela encontrou foram a verdadeira vitória. A gravidez foi uma bela consequência dessa cura interior. E ela conclui a dedicatória com esta mensagem poderosa e universal de esperança. A frase, se eu conseguir, você também consegue. Transforma a história pessoal dela num convite à possibilidade para qualquer pessoa que enfrente uma luta que parece impossível. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, para refletir. A história da Gabriela sugere que talvez os obstáculos que a gente encontra não sejam barreiras, mas sim convites. Convites para olhar para dentro, para curar, para despertar e, finalmente, para nos tornarmos as pessoas que devemos ser.